sexto passo. Prontificamo-nos inteiramente a deixar que Deus removesse todos esses defeitos de caráter. Este é o passo que separa os adultos dos adolescentes. Eis o que declara um clérigo muito querido, que por sinal é um dos melhores amigos de A.A. Ele prossegue para explicar que qualquer pessoa cheia de disposição e honestidade suficientes para repetidamente experimentar o sexto passo com respeito a todos os seus defeitos, em absoluto, sem qualquer reserva, tem realmente andado um bom pedaço no campo espiritual e, portanto, merece ser chamado de um homem que está sinceramente empenhado em crescer à imagem e semelhança do Criador. Evidentemente, a tão discutida pergunta sobre se Deus pode e quer, sob certas condições, remover os defeitos de caráter, será respondida afirmativamente pela quase totalidade dos membros de A.A. Para eles, esta proposição não será apenas teoria, será simplesmente uma das maiores realidades de suas vidas. Geralmente oferecerão suas provas em exposição semelhante a esta. É claro, estava vencido, completamente derrotado. Minha própria força de vontade simplesmente não funcionava no caso do álcool. Mudanças de ambiente, os melhores esforços de parentes, amigos, médicos e clérigos, nada adiantaram no caso do meu alcoolismo. Simplesmente não conseguia parar de beber, e nenhum ser humano parecia ter a capacidade de me ajudar. Porém, quando me dispus a limpar a casa e roguei a um poder superior, Deus, como eu compreendia, que me libertasse, então minha obsessão para o beber sumiu. Simplesmente foi arrancada de mim. Em reuniões de A.A. em todo o mundo, diariamente se ouvem declarações como esta. Está claro, para que todos possam ver, que a cada membro sóbrio de A.A. foi concedida a libertação desta muito obstinada e potencialmente fatal obsessão. Portanto, de forma literal e completa, todos A.A.s se prontificaram inteiramente a deixar que Deus removesse de suas vidas a mania pelo álcool. E Deus passou a fazer justamente isso. Havendo alcançado uma completa libertação do alcoolismo, por que então não deveríamos poder chegar, pelos mesmos meios, à perfeita libertação de qualquer outro problema ou defeito? Este é um enigma de nossa existência, para o qual a resposta certa só poderá estar na mente de Deus. Todavia, pelo menos uma parte da resposta nos é aparente. Quando homens e mulheres derramam tanto álcool para dentro de si, destroem suas vidas e cometem um ato totalmente antinatural, contrariando seu desejo instintivo de autopreservação para assim estar resolvidos à autodestruição. Atuam contra seu instinto mais profundo. Por estarem humilhados pela terrível surra administrada pelo álcool, a graça de Deus pode neles penetrar e expelir sua obsessão. Aqui, então, seu poderoso instinto de viver pode cooperar plenamente com a decisão do Criador de lhes dar nova vida. Pois tanto a natureza quanto Deus abominam o suicídio. Porém, a maioria de nossas outras dificuldades não se enquadram de forma alguma em tal categoria. Por exemplo, toda pessoa normal quer comer, reproduzir-se, ser alguém dentro da sociedade em que vive e deseja estar razoavelmente protegido e seguro enquanto tenta conseguir estas coisas. De fato, Deus o fez assim. Ele não criou o homem para se destruir pelo álcool, e sim lhe deu os instintos para ajudá-lo a se manter vivo. Não há qualquer indicação, pelo menos nesta vida, de que nosso Criador queira que eliminemos totalmente nossos impulsos instintivos. Pelo que sabemos, em nenhum lugar consta que Deus tenha eliminado completamente em algum ser humano todos os seus impulsos naturais. Visto que a maioria de nós nasceu com abundância de desejos naturais, não é de se admirar que frequentemente permitamos que excedam bastante seu propósito pretendido. Quando nos impelem cegamente, ou quando obstinadamente exigimos que nos deem mais satisfações e prazeres do que é possível ou do que merecemos, estamos num ponto em que nos afastamos do grau de perfeição que Deus deseja para nós aqui na Terra. Esta é a medida de nossos defeitos de caráter, ou, se preferirmos, de nossos pecados. Se pedirmos, Deus certamente perdoará nossas negligências. Porém, em nenhum caso nos torna brancos como a neve e nos mantém assim sem a nossa cooperação. Isso é uma coisa que nós mesmos devemos estar dispostos a procurar. Ele quer apenas que tentemos, da melhor maneira possível, progredir na edificação do caráter. De modo que o sexto passo, prontificamo-nos inteiramente a deixar que Deus removesse todos esses defeitos de caráter, é a maneira do A.A. expor a melhor atitude possível que se pode tomar para dar um começo nesta obra de toda uma vida. Isto não quer dizer que esperamos que todos os nossos defeitos de caráter sejam eliminados, como foi nossa compulsão de beber. Alguns deles podem ser eliminados, mas com a maioria teremos de nos contentar com uma melhora que requer paciência. As palavras-chave, prontificamo-nos inteiramente,
frisam o fato de querermos conseguir o melhor que conhecemos ou que podemos vir a conhecer. Quantos de nós têm este grau de disposição? Em sentido absoluto, praticamente ninguém o tem. O melhor que podemos fazer, com a maior honestidade possível, é tentar tê-lo. Mesmo assim, até os melhores dentre nós descobrirão, para sua consternação, que sempre existe um ponto que nos prende, um ponto em que dizemos: não, ainda não posso me livrar disto. E com frequência pisaremos em terreno ainda mais perigoso quando lamuriamos: a isto jamais renunciarei. Tal é a capacidade de nossos instintos de se excederem. Seja qual for a distância que tenhamos percorrido, sempre teremos desejos que contrariam a graça de Deus. Alguns que julgam ter progredido bastante poderão discordar. Portanto, vamos tentar refletir um pouco mais sobre isto. Quase toda pessoa deseja se livrar de seus empecilhos mais salientes. Ninguém quer ser tão orgulhoso para ser desprezado como um fanfarrão, nem tão ambicioso para que o chamem de ladrão. Ninguém quer ter o rancor capaz de levá-lo ao homicídio, nem lascívia para violentar, e nem gula que lhe arruine a saúde. Ninguém quer sofrer a crônica dor da inveja ou ser paralisado pela preguiça. É claro que a maioria dos homens não tem estes defeitos a níveis tão altos. Nós que temos escapado destes extremos, somos capazes de nos congratular. Mas podemos? Afinal de contas, não foi o interesse próprio que nos permitiu escapar? Não se requer muito esforço espiritual para evitar os excessos que, de qualquer forma, nos trariam castigo. Porém, quando encaramos os aspectos menos violentos destes mesmos defeitos, neste caso, em que pé estamos? O que precisamos reconhecer agora é que nos regozijamos com alguns de nossos defeitos. Adoramo-los realmente. Quem, por exemplo, não gosta de sentir-se um pouquinho superior ao outro, ou mesmo bastante superior? Não é verdade que gostamos de deixar que a avareza se faça passar por ambição? Parece impossível pensar em gostar da lascívia. Mas quantos homens e mulheres falam em amor da boca para fora e acreditam naquilo que dizem, para que possam esconder a lascívia num canto escuro de suas mentes? E mesmo ficando dentro dos limites convencionais, muitas pessoas precisam admitir que suas excursões sexuais imaginárias são capazes de adornar-se como sonhos românticos. O rancor hipócrita também pode ser agradável. De um modo perverso, podemos até sentir satisfação pelo fato de que muitas pessoas nos aborrecem, pois isso nos traz uma sensação cômoda de superioridade. A fofoca acrescida de nossa ira, uma forma polida de homicídio por meio do assassinato do caráter, também traz suas satisfações para nós. Nestes casos, não estamos tentando ajudar aqueles que criticamos, estamos tentando proclamar nossa própria retidão. Quando a gula não chega a ser prejudicial demais, também lhe damos um nome mais brando. Dizemos que estamos desfrutando de um certo conforto. Vivemos num mundo repleto de inveja. Em grau maior ou menor, todos somos contaminados por ela. Deste defeito, certamente tiramos uma satisfação desnaturada, embora bem definida. Se assim não fosse, por que consumiríamos tanto tempo desejando o que não temos, em vez de trabalhar para obtê-lo, ou raivosamente procurando por qualidades que nunca teremos, em vez de nos ajustarmos ao fato e aceitá-lo? E quantas vezes trabalhamos incansavelmente, sem maior motivo do que para estar seguros e preguiçosos mais tarde, só que o chamamos de aposentadoria? Considere ainda nosso talento para a vagabundagem, o que é, na realidade, a preguiça em 5 sílabas. Não seria difícil a qualquer um apresentar uma boa relação de defeitos como estes, e poucos dentre nós pensariam seriamente em renunciar a eles, pelo menos até que nos causassem dano excessivo. Existem algumas pessoas que poderiam concluir que estão realmente prontas a permitir que todos os seus defeitos sejam removidos. Porém, até estas pessoas, se elaborassem uma relação de defeitos ainda mais brandos, seriam obrigados a admitir que prefeririam ficar com alguns deles. Portanto, parece evidente que poucos podem tornar-se de maneira rápida e fácil prontos para seguir rumo à perfeição espiritual e moral. Desejamos nos acomodar com apenas o necessário em perfeição que nos permita viver a vida, seja lá o que isso signifique para cada um de nós. Portanto, a diferença entre os adultos e os adolescentes é igual à que existe entre a luta por um objetivo qualquer de nossa escolha e a meta perfeita que é de Deus. Muitos logo perguntarão: como é possível aceitar tudo em que implica o 6º passo? Ora, seria a perfeição? Parece uma pergunta difícil de responder, mas a bem dizer não é.
Somente o primeiro passo, onde admitimos inteiramente nossa impotência perante o álcool, pode ser praticado com absoluta perfeição. Os outros 11 passos enunciam ideais perfeitos. São metas que contemplamos e as medidas frente às quais estimamos nosso progresso. Sob este prisma, o sexto passo ainda é difícil, mas está longe de ser impossível. A única coisa urgente é que comecemos e sigamos tentando. Se quisermos obter algum resultado concreto na prática deste passo para a solução de problemas fora do álcool, precisaremos fazer uma nova tentativa no sentido de limparmos a mente dos preconceitos. Precisamos erguer nosso olhar em direção à perfeição e estar prontos para caminhar nessa direção. Raramente importará a velocidade com que andamos. A única pergunta será: estamos prontos? Contemplando de novo aqueles defeitos a que ainda não estamos dispostos a renunciar, deveríamos ser menos teimosos. Talvez ainda sejamos obrigados, em alguns casos, a dizer: a isto não posso renunciar ainda. Mas nunca devíamos nos dizer: a isto jamais renunciarei. Vamos consertar o que parece ser uma abertura perigosa que permanece. Sugere-se que devemos estar inteiramente dispostos a procurar a perfeição. Notamos, contudo, que alguma demora poderia ser perdoada. Esta palavra, na mente de um alcoólico cheio de desculpas, certamente poderia ter o sentido de um prazo longo. Poderia dizer: como é simples! Claro, caminharei para a perfeição, mas certamente não tenho pressa. Talvez possa evitar tratar indefinidamente alguns dos meus problemas. Naturalmente, isto não bastará. Esta maneira de enganar a si mesmo deverá ser eliminada, assim como outras prazerosas autojustificações. No mínimo, teremos de enfrentar alguns de nossos piores defeitos de caráter e tomar medidas para removê-los o mais rápido possível. No momento em que dizemos: não, nunca, nossa mente se fecha para a graça de Deus. A demora é perigosa e a rebelião pode ser fatal. Este é o ponto exato em que teremos de abandonar os nossos objetivos limitados e avançarmos em direção à vontade de Deus.